Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal Pregando o Evangelho de Cristo para dar continuidade à cronologia dos Evangelhos. Bom, lembrando que no capítulo anterior a gente estudou um milagre impressionante que foi a cura de um homem que estava com lepra, em estágio terminal. Fizemos um estudo muito profundo, tá bom? E definimos todas as verdades que a gente tem que tomar para os dias de hoje, baseado naquela maravilhosa passagem. Hoje vamos estudar outro milagre impressionante, tá bom? Do Senhor Jesus. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te exorto a se converter em um canal de bênçãos para o Senhor e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, familiares, nos grupos da família, tá bom? Inscreva-te no canal, dá like, para que o YouTube considere que esse é um tema muito importante e transmita essa informação a outros canais e a outras pessoas, tá bom? Então, hoje vamos estudar o Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, a partir do capítulo número 2, versículo 1. Bom, do 1 até o 12. E o título desta passagem se chama A Cura de um Paralítico, em Cafarnaum. Agora vemos, já Jesus curou um leproso, agora vai ser um paralítico. O milagre vai vir para a vida dele, tá bom? A palavra de Deus diz assim: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Bom, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E, não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim.
Então, meus queridos, aqui vemos uma passagem muito importante onde acontece uma cura, tá bom? Acontece um milagre. Um homem aleijado, paralítico, ele vai embora andando, tá bom? Isso gerou a admiração de todos. Mas vamos ir analisando esta passagem por partes. Aqui vemos que Jesus, no capítulo anterior, quando ele cura o leproso, as multidões começaram a cercá-lo, né? E Jesus foge dessas multidões, né? Por que Jesus foge dessas multidões? Porque eles procuravam os milagres, tá bom? E as multidões não estavam indo por sede da palavra. Eles queriam ver milagres, eles queriam ver feitos, né? E Jesus se afasta para orar. Mas agora vemos ao Jesus em outra multidão. Mas esta multidão o procura para quê? Para ouvir a mensagem. Que vemos que Jesus estava aqui anunciando a palavra de Deus. Ele estava em uma casa, dentro da casa, lá dentro estava lotado e por fora estava tudo lotado. Ninguém, a porta estava bloqueada, tá bom? E Jesus estava lá dentro pregando a palavra, que foi a base do seu ministério. Ele veio para isso, para trazer as boas novas, para falar do reino de Deus. Entendeu, meus queridos? Os milagres, as coisas que Jesus fazia, acontecia no meio de uma pregação. A palavra é o mais importante, tá bom? E Jesus dava muita importância à palavra de Deus. Vemos que também Jesus se encontrava na cidade de Cafarnaum. Ele havia saído, pregado por várias cidades da Galileia, e ele retorna a Cafarnaum. Já havíamos conhecido que Cafarnaum, após Jesus ser expulso de Nazaré, porque lá não acreditaram nele, Cafarnaum tornou-se a cidade, o quartel-general de Jesus. Cafarnaum se torna a ponte para alcançar as cidades da Galileia e a Judeia. Era o lugar de repouso, onde Jesus ia lá a renovar suas forças. Tá bom? Jesus, vemos também que ele é uma espécie de imã. Sempre estava rodeado de pessoas, tá bom? Algumas pessoas lá, elas foram para quê? Para ouvir a palavra. Outras por curiosidade. Outros para quê? Receber algum milagre. Outros por inveja, para criticar, procurando que cometesse algum erro para acusá-lo. Então vemos que não todos estavam ali concentrados para receber a palavra do Senhor, tá bom? Agora, mas, apesar de tudo isso, o propósito de Jesus era que pregar a palavra e anunciar a mensagem de Deus. Glória a Deus, hein, meus queridos? Aqui então, vamos descrever que Jesus, dentro desse espaço, ele teve pelo menos 4 tipos de visões. Ele olhou para cima e que viu? Ele vê 4 homens segurando um doente. Para quê? De zelo. E nessa ação, ele vê fé, determinação, unidade e trabalho. Bom, ele olha para baixo e ele vê um homem paralítico, aleijado, impotente. Aí ele olha ao redor e ele vê críticos, acusadores, pessoas que julgam, os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Bom, aí ele olha para dentro das pessoas e ele lê os pensamentos dos escribas. Mergulha na intimidade dos seus críticos. Eles estão sendo hostis, não só com Jesus, eles estão sendo hostis com o homem doente também. Tá bom? Então aqui vemos 4 verdades. A primeira verdade:
aqueles que levam alguém a Jesus. Você encontra pessoas se esforçando para levar uma pessoa doente, aflita, aos pés de Jesus. Ele não poderia chegar pelos seus próprios meios. Tá bom, meus queridos? Muitas pessoas hoje estão nessa situação. Estão paralíticas na mente, muitas vezes nas emoções, nos problemas. Ou nós levamos essas pessoas a Jesus, porque senão elas por si só nunca vão ir. Devemos esforçar-nos com todas as forças da nossa vida a levar alguém e deixar aos pés de Jesus. A segunda, aqui vemos que os 4 amigos, eles tiveram uma grande visão. Jesus, ele pode curar, e eles tiveram a visão de levar o doente a Jesus. Tá bom? A visão determina a nossa maneira de viver. Quando você tem uma visão, você vive guiado por essa visão. A visão é quem conduz os seus passos, determina as suas atitudes, a sua postura, o seu trabalho, as suas ações. O homem sem Jesus, ele está doente, perdido. Não há esperança para ele. Então, eles tiveram a visão de Jesus para levar o cara lá. Tá bom? Eles tiveram, além de uma grande visão, tiveram uma grande determinação. Tá bom? Tiveram obstáculos. O primeiro obstáculo, o peso do cara. Tiveram que carregar ele com a maca, com a cama dele. Carregaram a cama, carregaram o homem. Para levar as pessoas a Jesus, meus queridos, você tem que carregar essa pessoa na sua mente, no seu coração, na sua alma e muitas vezes nos seus braços. Outro obstáculo que eles tiveram foi a multidão. A multidão não abria espaço para eles. Ninguém abria mão de seu espaço. Ninguém abria mão de seu espaço garantido. Os amigos poderiam haver desanimado, dizer que não tinha mais jeito. Não é verdade? Não conseguiam entrar, não conseguiam passar. Muitas vezes nós desanimamos, meus queridos, cedo demais. Muitas vezes desanimamos cedo demais. E não entramos por isso em quê? No extraordinário de Deus. Se eles houvessem desanimado, o milagre não houvesse acontecido. Eles destelharam a casa, fizeram algo incomum, inesperado, para levar alguém a Jesus. Abriram um buraco, desceram um homem, com muita dificuldade, imagino, até os pés do mestre. Quando o caminho está bloqueado, sempre se tem oportunidades de fazer alguma coisa. Nunca esqueça isso. Além de uma grande visão e uma grande determinação, eles tiveram uma criatividade impressionante. Deus espera de nós, meus queridos, atitudes inusitadas. É possível ser ousado. É possível encontrar um caminho para fazer a obra de Deus. A mensagem não se muda. O método é o que deve ser mudado. Tá bom? E por último, eles tiveram uma fé genuína. Tá bom? Somente alguém movido por fé pode levar uma pessoa diante de tais obstáculos até Jesus. Muitas vezes não nos esforçamos a levar pessoas até Jesus.
Por falta de quê? Por falta de fé. Tá bom? Então, já vimos aqueles que levam as pessoas a Jesus. Agora vamos ver aqueles que bloqueiam o caminho até Jesus. Que tem muitos, né? O primeiro é a multidão. Nem sempre a multidão, ela facilita as coisas. Tá bom? Aqui está enchendo a casa, bloqueando a porta, criando um cordão de isolamento, impedindo as pessoas de chegar até Jesus. Hoje, quantas pessoas deixam de ir até Jesus por causa de amigos, de parentes, familiares, porque desanimam, zombam, falam que isso falam de outras coisas, vai procurar umbanda, vai procurar espiritismo, chama o macumbeiro de turno do bairro, que ele vai resolver o teu problema. Então as multidões, muitas vezes, bloqueiam o caminho até Jesus Cristo. E o que vemos aqui que aconteceu. Não deixamos passar. Tá bom? Os outros tipos de pessoas que bloqueiam o caminho até Jesus está representado na pessoa dos escribas, fariseus e doutores da lei. Eles não eram ouvintes sinceros. Não estavam ali para aprender. Não estavam por sede de Deus, mas estavam ocupando posições perto do mestre. Estavam bloqueando, estavam usando os lugares que outros poderiam estar se assentando para escutar a mensagem. Tá bom? Eles estavam ali como fiscais da religião. Tem pessoas que vão no culto só a ver se quem está pregando está errando. Estão sendo fiscais, estão tendo uma religiosidade muito grande. Tá bom? É possível as pessoas irem a um culto da igreja, a ouvir a palavra de Deus e sair pior do que entraram. É possível que uma pessoa tenha um conhecimento profundo da Bíblia e ainda assim rejeitar a essência do cristianismo. Eles estavam certos, em parte. Só Deus pode perdoar pecados. Só que eles olhavam para Jesus com ceticismo e não conseguem enxergar o Messias na pessoa de Jesus. Tá bom? Eles estavam bloqueados. É Deus quem consegue fazer melhor, ninguém mais. Mas Jesus era Deus. E eles não conseguiram enxergar isso, porque eles foram fechados, eles foram a fiscalizar. Eles não olharam a Jesus com os olhos da fé. O entendimento deles era que se alguém estava doente, era porque havia cometido pecado grave. Ninguém poderia ser curado se antes não era perdoado. A cura seria consequência imediata do perdão. Olha o que eles pensavam. Agora, Jesus os apanha com suas próprias cordas, com a própria teologia deles. Jesus prova aqui, meu querido, que ele é Deus, pelo menos de 4 maneiras. Jesus prova que é Deus quando lê os pensamentos deles. Eles não falaram uma palavra. Não falaram uma palavra. Eles estavam no coração deles, maquinando, Quando Jesus fala, vocês estão arrazoando no coração que eu sou um blasfemo? Meus queridos, só Deus lê os pensamentos. Só Deus conhece o coração. Mas Jesus prova que ele é Deus, demonstrando autoridade para perdoar os pecados. Tá bom? Jesus demonstra que Deus quando cura o paralítico. E Jesus demonstra que Deus quando chamou a si mesmo Filho do Homem, que era um termo messiânico. Você vê muito em várias passagens do Antigo Testamento. Agora, vamos ver aqueles que são levados a Jesus.
que acontece com eles? Hein? O paralítico, ele foi lá cativo e voltou quê? Livre, liberto. Cativo de quê? Da doença, prisioneiro da esperança. E ele voltou, ele foi embora como? Livre. Ele foi carregado e voltou quê? Carregando. Ele não era mais um peso para ninguém. Ele levou carregando sua maca, foi embora. Ele foi buscar uma bênção e recebeu duas. Foi buscar cura, recebe cura e perdão dos seus pecados, recebe salvação. Bom, muitas vezes as pessoas vão na igreja por causa de uma doença, de um problema econômico, de conflitos familiares, de conflitos conjugais. Jesus, além de resolver seu problema, ele traz salvação e restauração plena e completa. Glória a Deus, meus queridos? Maravilhoso. Agora, como vemos a intervenção de Jesus na vida de aqueles que vão a Ele? Aqui Jesus realiza 4 curas. 4. Cura emocional. Quando ele fala, filho, tem bom ânimo. Isso você vê no livro de Mateus. Desta mesma passagem. Fala, filho, tem bom ânimo. Aqui ele está trazendo cura para depressão, desespero, autoimagem destruída que esse homem tinha, sonhos amassados, alma ferida. Antes de curar o corpo, Jesus cura as emoções. Faz uma cura psicológica. Filho, teus pecados estão perdoados. Isso vai levantar a autoestima, falando que você tem valor, você é importante para Deus. Filho, você é meu filho, filho de Deus. Cura espiritual. Os teus pecados estão perdoados. Meus queridos, o pecado é a maior doença. O pecado é o maior amigo do diabo. Ninguém, a não ser Jesus, pode apagar da consciência de alguém a culpa do pecado. Pode trazer essa paz que excede todo entendimento. Nem terapeuta, nem psicólogo, nem médico. Quem trabalha eliminando o pecado, sou Deus, sou Jesus Cristo. Tá bom? E a quarta cura, a que todo mundo viu, a cura física. Para Jesus, meus queridos, não tem impossíveis. Isso resultou um milagre extraordinário. Imagina um homem paralítico de tantos anos, músculos atrofiados, nervos destruídos, deformidades nos membros. Tudo isso começou a se regenerar, os músculos começaram a ter tônus. A circulação começou a fluir verdadeiramente como uma cachoeira aí nessas pernas, nessas mãos, nesses braços, esses membros. A atrofia se transformou em hipertrofia. Os ossos carcomidos, deformados, começaram a se ajustar. As articulações começaram a se encaixar. E o homem, à vista de todos, de críticos, de pessoas verdadeiras que estavam ali, dos discípulos, da multidão toda, levantou, pegou a maca e saiu restaurado, físico, emocional, psicológico e espiritual. O milagre de Jesus é completo. Não é só de uma área, é completo. E além disso foi salvo. Glória ao Senhor Jesus Cristo, meus queridos. Agora uma coisa interessante para terminar. Tudo isso resultou a admiração de todos.
As pessoas ficaram assombradas. Olha o que fala aqui. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Meus queridos, o milagre sempre ele produz impacto, mas não traz salvação. O milagre ele produz admiração, mas não arrependimento. E essa cidade aqui de Cafarnaum, que teve o privilégio de ter o Filho de Deus morando nela, operando milagres, trazendo a palavra de Deus, não se arrependeu, não se entregou a Jesus. Mais à frente vamos ver e estudar que Jesus fala: e você, Cafarnaum, subirás até os céus? Não, descerás até o Hades. E Jesus fala mais, Jesus fala para eles: se Sodoma, lembram de Sodoma, a cidade que Deus destruiu, mandando fogo nela? Sodoma e Gomorra, outras, nas duas cidades que Deus destruiu, porque a impiedade ali era muito grande. Se Sodoma tivesse, se nela houvesse acontecido o que aqui está acontecendo, eles não houvessem sido destruídos. Então o juízo sobre vocês vai ser pior que o de Sodoma. Meus queridos, Sodoma era uma cidade de impiedade enorme. Jesus afirmou que se lá houvesse acontecido os milagres, as pregações, tudo que em Cafarnaum aconteceu, Sodoma se houvesse arrependido. Nínive, que era a capital da Assíria, uma cidade onde havia de tudo que você poderia imaginar, com 4 palavrinhas de Jonas, sem vontade, porque o profeta foi lá falar porque eles queriam que a cidade fosse destruída. Falou só 4 coisinhas. A cidade se arrependeu. E Cafarnaum teve a oportunidade e não se arrependeu. Então, meus queridos, podemos ver que não é só dar glória a Deus, aleluia, pular na igreja. Isso não representa nada. Muitos desses não estão salvos, muitos desses ainda têm que se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, o que acharam do estudo? Gostaram? Eu estou muito feliz aqui por trazer esta palavra para vocês, tá bom? Então vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença mais um dia, Senhor, para entregar a Tua palavra àqueles que estão em trevas, àqueles que estão precisando de Teu conforto, da Tua palavra para quem? Sua palavra que representa água viva para os corações que estão vazios, Senhor. Pai, transforma a vida dessas pessoas que nos estão aqui assistindo. Transforma a vida delas, que eles possam trazer pessoas para Jesus, para que sejam restaurados, para que o milagre aconteça na vida deles. Pai, entra na área material, espiritual, conjugal, Senhor, familiar. Transforma, faz um milagre completo na vida deles, Pai. Na área física, em nome de Jesus, todos sejam curados de problemas emocionais, de problemas espirituais, de problemas físicos, Senhor. Opera milagre na vida deles, Pai. Traz, completa a Tua obra para o Senhor voltar logo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, eu Te agradeço, Senhor. Nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, muito feliz de estar hoje aqui, de trazer esta palavra, de dar continuidade a esta obra que o Senhor colocou na minha vida, que é pregar os evangelhos de forma cronológica. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido muito, tá bom? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com vocês e a sua família.